Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Primeiro, bom dia, né? É um item, né? É um detalhe que a nossa igreja, que todos os cristãos praticam, e tem outros também de outras religiões que praticam, por ser uma atitude, um ato onde você aprende a se autodisciplinar, vamos dizer assim. A gula, de certa forma, ela é um pecado, por quê? Porque, por exemplo, tudo que entra em excesso, né, por exemplo, de alimento no corpo, adoece. Então, tudo que faz mal para o nosso corpo, Deus não quer, né, exatamente para o nosso próprio bem. Então, eu não posso nem ensinar o outro e ajudar o outro, ser cúmplice do outro fazendo uma coisa errada. Eu não posso ensinar o errado e nem fazer errado. Então, o maior ensinamento que eu dou para o outro é testemunhar. Então, por exemplo, um dos 7 pecados capitais é a gula, né? Pecados capitais é a gula, exatamente porque você pode ver que hoje o mundo está vivendo uma gordura mórbida, né? A bariátrica é uma cirurgia que muita gente faz. E tem outras coisas, lipoaspiração, né? Regimes exagerados. As pessoas têm ficado até doentes porque a cabeça delas, elas ficam gordas e vamos dizer que o cérebro capta essa realidade e não emagrece no corpo, você pode ficar um esqueleto, né, humano, mas a cabeça te vê gorda no espelho, porque aí já tornou uma patologia, né, a bulimia e doenças do gênero, onde a pessoa se sente gorda em qualquer, mesmo magra. Então, focando esse pecado, especificamente da gula, o jejum é uma forma, né, de eu vencer ansiedades, né, de eu vencer a ansiedade que naturalmente eu como. Você já viu que a pessoa, quando está ansiosa, ela come? Você come uma bala, você chupa uma coisa, é uma forma que a própria natureza, o cérebro usa para poder... Tem gente que fuma, tem gente que bebe quando está ansioso, tem gente que anda, tem gente que grita. Você faz alguma coisa quando você está ansioso, né? Você usa alguma estratégia que não é do seu hábito. E a maioria das pessoas, elas comem mais. Come de noite, levanta de noite, vai na geladeira, come. Então toda hora está comendo, beliscando, e com isso as pessoas estão ficando obesas. O mundo hoje está obeso exatamente por causa da ansiedade, que está uma coisa praticamente generalizada, né? O mundo inteiro está generalizado, o tipo de alimento está tudo errado. Hoje nós temos alimento em abundância, embora muita gente passe fome. Graças a Deus nós ainda temos muito alimento, é uma terra que produz muito, mas tem tantos países que o povo passa fome, enquanto que outros países comem demais, né? E aí o que acontece? A autodisciplina, a luta contra o pecado é lutar contra si mesmo, é a maior batalha que você enfrenta. Então, muitas vezes a gente julga que as pessoas... Você tem inimigos, né? Nós temos inimigos ocultos e temos inimigos declarados. É claro, quase todo mundo tem. Gente que tem inveja da gente, tem gente que nos acha antipático, tem gente que te acha metido, aborrecido. Tem alguma coisa contra você, mas assim, tudo que a pessoa tem contra um outro é porque ela é daquele jeito, né? Ela carrega uma parecência, uma semelhança igual a outra, e principalmente quando ela, um ciúme, uma inveja, alguma coisa, quem desdenha quer comprar, né? E dentro da psicologia a gente projeta no outro aquilo que a gente é, tá?
não é contra essas pessoas, nós não temos nenhum inimigo. Agora, olhando para o lado real, vamos dizer, o lado real palpável, nós temos. Às vezes você tem um atrito com alguém, às vezes tem alguém que está de mal de você, você não sabe, ou você tem alguém que te deleta no telefone, você não sabe, te deleta no celular dela, você não sabe. Às vezes você tem um inimigo dentro da própria casa que você não sabe, né? E por aí afora. E qualquer pessoa tem os seus inimigos, porque até um que mora debaixo da ponte é invejado porque tem ponte para morar e o outro não tem. Tem gente que é invejado porque tem uma choupana de bambu e lona preta e o outro não tem bambu, nem lona preta, nem coragem de fazer, tá? Então, quer dizer, em todas as classes e toda a cadeia social existe as invejas, né? Inveja, ciúme, inimigo, briga, atrito, conflito, guerra e tudo mais, inimizade, rixa, tudo isso. Tá. Mas o seu maior inimigo é você mesma, né? Nós somos nossos maiores inimigos. Por quê? Porque, claro que nós somos imperfeitos, né? E nós vamos morrer imperfeitos. Nós vamos ter que passar por purgatório para purgar nossas imperfeições quando ela é tida como um pecado, né? Porque o equilíbrio é uma coisa muito boa, porque você equilibrar, por exemplo, equilibrar a sua alimentação, equilibrar o seu tanto de falar, equilibrar até o tanto de rezar. Tem gente que nós podemos rezar o dia inteiro porque Deus merece tudo. Mas eu digo assim, você ficar só por conta é alienar. Você fica por conta só da hora. Você vê que nem os padres, nem o Papa, fica o tempo todo dentro. Ele tem que ter um lazer dele, ele tem que ter o lazer, ele tem que ter o descanso, ele tem que ter o dia do descanso dele, ele tem que ter um dia que ele vai conversar com pessoas, visitar a família. Então, quer dizer, até o próprio Jesus, ele ia às festas, ele frequentava a sociedade, ele era um homem político que ele ia até o povo, né? E a política é exatamente o povo. E Jesus também era assim, Nossa Senhora, né? Não fez o primeiro milagre numa festa de casamento, então ele sempre ia às festas religiosas, que eram 3 por ano, essa coisa toda, né? E aí deixa eu te contar outra coisa. E é tão interessante que quando Jesus ia às festas, ele era chamado muitas vezes de comilão, né? E quando falavam isso assim, porque eles olhavam muito, vigiavam ele, averiguavam, examinavam para poder criticar, o que acontecia nesse aspecto, por exemplo? Se eu for na sua casa, por exemplo, um dia de sexta-feira, e caso você tenha sido feito carne para me esperar, você não pode ficar sem comer carne. Você deve comer a carne para eu não saber que você está fazendo jejum de carne. Porque isso aí se torna... você também é como se você... E quando você fala para qualquer pessoa assim, eu estou fazendo jejum de carne. Pessoas, eu estou dizendo assim, pessoas que não sejam aquelas aconselhadores ou diretores espirituais. Se você diz para uma vizinha, para uma amiga, para alguma pessoa que está fazendo jejum, você vai obter daquela pessoa uma certa admiração e ela vai falar, fulana faz jejum, né? É algo que deveríamos falar, mas só que Jesus fala que é o contrário. Quando você estiver fazendo jejum, você estiver abatido, é para você fazer uma cara boa, é para você passar perfume na cabeça, é para você lavar o rosto, ficar com o rosto mais assim, luminoso, para não parecer que você está... Porque muitos deles faziam aquelas caras tristes, ficava assim, tarará, para dizer que está fazendo jejum dentro do Antigo Testamento. Jesus veio para aperfeiçoar, né, o Antigo. É claro que Jesus fez o jejum dele antes de começar a vida pública de 40 dias e 40 noites. Tudo isso foi antes dele. Ele precisava de ir para o deserto para encontrar com Deus, encontrar consigo mesmo, encontrar com o próprio demônio.
E a palavra de Lucas 4 fala assim, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio, né? Então o que acontece? Lá houve uma dribla, Jesus driblou o demônio com a palavra de Deus, né? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Jesus, todas as propostas que o demônio fez a ele, para ele fazer uma gracinha, fazer alguma coisa que o demônio queria, Jesus se esquivou com a palavra de Deus. Mas aí quando os discípulos deles não jejuavam, e os outros falavam, porque aquilo era uma lei rígida, naquele tempo as coisas religiosas eram muito acentuadas, muito grande, eles filtrava mosquito e engolia camelos. Jesus falou isso. Tudo que era pequenininho eles punha grande demais. Aquilo que era grande demais, que era a necessidade de amar as pessoas, de fazer a caridade, aquele pecado, por exemplo, tive um boi morrendo, um animal morrendo, não podia salvar não, porque estava pecando, olha para você ver. Então, eles eram muito ignorantes e a lei era muito dura e muito rígida, tal como eram as pedras da lei. Era o coração dos judeus, eram assim. E Jesus conviveu exatamente no meio desse povo e deu conselho a respeito do jejum. Aí ele falou um dia que enquanto o mestre deles estivesse entre eles não precisavam de fazer jejum, porque Jesus estava junto com eles, alguma coisa assim parecida. E só o fato de estar junto com Jesus, caminhar com Jesus, escutar Jesus, ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, aprender com Jesus, ele já estava fazendo uma grande coisa, estava obedecendo Jesus, né? Eles seguiram Jesus, então eles fizeram diferente de muitos outros, porque muitos foram atrás de Jesus por causa do pão multiplicado, outros foram ir atrás de Jesus por causa da cura, outros porque ficava admirado, ia por curiosidade, e assim por diante, ficava admirado, mas é aquele filho de uma tal de Maria, um tal de José, carpinteiro. Então, e Jesus tinha uma sabedoria que encantava muito e arrebatava muito saía convertido, mas muito saiu do mesmo jeito que foi. Parece que eu estou até rodeando um pouco, né? Mas eu quero explicar bem a questão. Então, o que acontece? O dia que você for fazer o jejum de carne, por exemplo, né, um exemplo, o jejum é prescrito pela lei, como eu disse, só na quarta de cinza e no sábado e na sexta da paixão. Ele é prescrito pela lei. Agora, muitos cristãos de outras religiões evangélicas, eles tentam obter de Deus uma graça, tudo na base do jejum. Eles fazem jejum de Daniel, de 40 dias, mas tem gente que passa mal, tem gente que morre. Muitas freiras morreram nos jejuns que elas faziam até de água, que era exigida pelas madres superiores. Entendeu? Olha para você ver. E aí o que acontece? O jejum é algo que nós devemos fazer de uma forma sóbria. Não podemos fazer jejum para estragar a nossa saúde, porque as pessoas mais velhas, elas estão isentas do jejum, porque as vitaminas que ela possui, principalmente a proteína da carne vermelha, é uma proteína que só encontra na carne vermelha, ela não existe em outra, sabe? Então, por isso que nem tanta carne, nem pouca carne, né? É tudo com equilíbrio. E aí o que acontece? Quando nós fazemos o jejum, o que acontece? O que é bom, o que seria salutar e completo é que eu pegasse aquela carne que eu gasto no mês, por exemplo, para fazer jejum e deixando de comer, e eu levo para alguém que passa mês sem comer carne. Porque se eu deixar de comer uma carne para fazer um jejum para agradar a Deus, mas agradar a Deus é agradar o irmão.
Aí você, por exemplo, você compra 1 quilo de carne por mês que seja e leva para uma pessoa pobre sem sair procurando quem quer carne. Não, você procura, pesquisa discretamente alguém que você sabe que não está dando conta de comprar 1 quilo de carne. Você compra 1 quilo de carne e leva para a pessoa e fala assim: olha, eu trouxe aqui para você, você não importa de receber, tarará, tarará. E tem tanta gente que até convive com você e está ficando sem carne porque não tem dinheiro, porque recebe só no fim do mês, porque por essas coisas que você sabe. O jejum terá muito mais valiosidade diante de Deus. Aí você estaria literalmente agradando a Deus. É igual alguém quando fala que tirou um monte de roupa do guarda-roupa e deu para o pobre. Hoje tirei uma sacada de roupa do meu guarda-roupa e dei para os pobres. Eu ponho fogo em muitas roupas que eles me dão. Sabe por quê? A roupa está tão velha, tão fedorenta, tão velha, tão surrada. Se ela não quer vestir aquela roupa mais, muito menos eu. Eu não sou digno disso, não. Por que pobre tem que vestir mulambo? Eu tenho que tirar o que eu tenho de melhor no guarda-roupa para dar para o pobre que nunca vestiu. E aquilo não vai me fazer falta, porque quantos vestidos você tem no seu guarda-roupa e quantos pares de sapatos você tem na sua sapateira? Mulher tem mania de sapato. Você tem no mínimo 10 pares aí na sua casa, eu tenho certeza. Agora, quanta gente que não tem? Nenhum. Tem um sapatinho de ver Deus, um chinelinho talvez, havaiano, que vive consertando. Então, o que acontece? Essas atitudes que eu estou te dizendo são atitudes, porque como que eu provo que eu amo a Deus? É amando o próximo, né? Quanto mais eu amar o próximo, mais eu, por causa de Deus, porque Jesus fala, tudo que você fizer de bom para o pobre é a mim que você está fazendo, mas tudo que você fizer de ruim para o outro, seja rico ou pobre, o seu semelhante, é a mim que você está fazendo. Então o que acontece? Nós temos que tratar o outro com reverência. É o que é? Curvar e lavar os pés do outro. É beijar a ferida do outro. O que significa? Eu tenho que descer e penetrar no mundo dele. É entender, é compreender a pessoa. Mesmo que o problema dela for pequeniníssimo, para ela é grande e eu tenho que escutar. E eu não tenho que contar outro problema para poder empatar com ela ou ganhar dela um campeonato de desgraça. Eu tenho que simplesmente escutar e falar, fulano, mas que pena, né? A gente podia tanto achar uma solução para isso. Quem sabe isso vai ajudar qualquer coisa, né? Então, quer dizer, dá uma palavra de conforto. Escutar a pessoa que significa um ato de caridade muito grande, porque hoje ninguém escuta ninguém. Ninguém quer escutar ninguém, né? Ter a paciência devida. Até outra coisa que eu vou te dizer que vai te assustar. Se você estiver prontinha, arrumadinha, prontinha para ir para a missa no domingo e atravessar diante de você e uma pessoa parar que estiver vivendo um problema e a sua família continua para a igreja e fala, vocês podem ir andando, e você fica escutando a pessoa, a sua missa é aquela boca, aquela língua que está te falando e que você está ouvindo, você não vai pecar, a sua missa é aquilo. Por quê? Porque você está ajudando alguém que pode até entrar em desespero, entrar numa depressão e até suicidar. Porque isso aconteceu algumas vezes comigo. A pessoa fala depois, olha, eu já estava pronto para poder suicidar, mas eu pensei em passar aqui para conversar com você. E eu não vou fazer isso, né? Então, o jejum ele tem a sua importância em si mesmo, mas contando que tudo isso que eu te falei, estou falando, entre dentro da palavra jejum. E o jejum maior que existe é o jejum do pecado, não é o jejum do alimento. Se você é faladeira, se você fala mal dos outros, se você é fofoqueira, se você pensa mal dos outros, se você condena, se você julga os outros, coisas pequenininhas que você pensa na serraria,
Sabe aquela serragem que vai acumulando e ficando grande? Tem um dia que se o marceneiro não tirar aquelas monturas de serragem, não tem jeito dele entrar lá dentro para trabalhar. E nós também, pecadinho vira pecadão, vira montanhas de pecado. Porque nós já carregamos mais de 600 defeitos de caráter por dentro de nós, sem contar o dia a dia que a gente peca por pensamento, palavra, atos e omissões, por minha culpa. E o demônio não tem culpa de nada do nosso pecado, ele tenta. Pecado dele não. A atitude dele é seduzir, é tentar. Agora, cabe a mim resistir ou não resistir. Porque se fosse um pecado, tudo era do capeta, não era meu. Porque vou contar para o padre, a gente conta para o padre, porque meu vizinho muito bonito, todo dia ele saía de carro e ria para mim, me cumprimentava, e eu na minha carência louca, eu comecei a olhar para ele, sorri para ele, e de repente a gente conversou um pouquinho, depois ele me pediu no telefone, depois começou um relacionamento, ele é casado, tem filho, eu também tenho, e eu estou apaixonado com ele, quer dizer, isso é o capeta que fez isso. Não, é você que fez isso, você que deu brecha. Igual ontem uma amiga minha falando, alguém recebeu um presente de uma Bíblia fantástica, bonita, ilustrada, com um texto fantástico, porque ela rezou para ele, de homem casado. Então, mulher casada não recebe presente de homem casado. Isso não é certo. Isso não é certo. Não estou falando que é pecado, não. Não é certo. Porque a partir dali já começa algo. E até onde vai dar? Quem jura que não tem? Quantos padres que largam a batina para casar? Casar não, para poder ficar o resto da vida sem a missa por causa de uma mulher. E quantas freiras que também largam o hábito para poder arrumar um homem e ficar com ele o resto da vida. É porque descobriu depois que a vocação não era essa? Não sei. Eu só sei que ela fez um voto, depois ela jogou os votos no lixo. Deus entende, a psicologia, Deus é o psicólogo, tarará, tarará. Mas nós não podemos abusar da misericórdia de Deus, né? Não podemos brincar com Deus, porque com Deus não se brinca, isso é bíblico. Então, o que eu te falo sobre o jejum para você falar para todo mundo? Você deve fazer o jejum? É bom. É bom porque você aprende a se conter, você fica, como que eu vou dizer, solidário aos que passam fome, você sente na pele o que a vontade. Eu fiquei 12 anos sem comer carne. Por fim, eu punha muito sal na comida, porque a necessidade da proteína da carne vermelha estava tanto em mim que eu punha sal para poder lembrar da carne. Eu voltei a comer, eu não podia. Minha sobrinha, entrou nessa de jejum, porque ela entrou na igreja evangélica e o povo lá falava, tem que fazer jejum, e o jejum dele é tudo doido. Ela ficou doente, que teve de voltar a comer carne mesmo, sem querer, por causa disso, e o médico exigiu dela. E nós temos que obedecer o médico. Principalmente quando ele, você sabe que ele está falando a verdade. Então tem milhões de jejuns, jejum de televisão, jejum de um programa bom, jejum de algo que você gosta, jejum da fala, para falar menos, jejum de alimento, qualquer um que seja ele, mas quando você fazer jejum de um alimento, leva uma cesta para o outro, leva uma coisa para outra, é assim. E não conte, não toque corneta para ninguém que você está fazendo jejum. E não troque com Deus para Ele fazer uma graça para você, porque com Deus não precisa de nada. A única coisa que Ele quer de você é o seu pecado. É a única coisa que você tem para dar para Deus é o pecado, mais nada. Ele quer casa, ele não precisa flores, para quê? É dele. Dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, não. O que Deus precisa de nada? Ele quer o seu pecado. É o nosso pecado, né? Então o jejum é bom, mas a igreja prescreve 2 vezes, depois de determinada idade já somos proibidos de fazer jejum, a própria igreja que é mãe pede.
O jejum te ajuda a fugir de outros pecados, a lutar contra si mesmo, assim como tantos outros jejuns que não é da comida. Jejum de tudo quando há da ambição desenfreada, da vaidade excessiva, até eu não saio sem batom. Sai sim, ué, por que você não sai? Batom não é perna. Eu não saio sem... Sai sim, uai. Eu não saio sem o salto, uai. O salto é seu pé. Então é isso, tá entendendo? A gente vê as coisas com justiça e aprender a lutar contra os nossos pensamentos, que insiste em falar, eu sou assim, não vou mudar isso. Então, continua assim, porque seu lugar está sendo reservado, né? Então é isso, minha amiga, tudo isso que eu te falei é a minha verdade. Às vezes, eu já fiz muito jejum de carne na sexta-feira, mas eu relaxei nesse ponto, e já estou com 70 anos, eu já não estou na hora mais de fazer esse jejum, embora eu acho que eu como carne demais. Mas o jejum do pecado, o sacrifício de ir à missa quase todo dia, de gastar meu combustível da roça para mim, eu faço, eu falo para Jesus, dá um jeito para mim ir, né? Não vou te contar essas coisas, porque eu estou só te falando, então quer dizer... Agora é você com Deus e Deus com você, viu? E Deus não castiga quem não faz jejum, a igreja não exige, não é pecado não jejuar, é uma pequena omissão, né? É uma imperfeição, né? Mas e ele não é tão grande assim, não. Ele é um dos pecados, a gula é um dos pecados, a avareza, a luxúria, a soberba, né, o orgulho, a ira, né? Falta mais dois, tá? Alguns pecados, esqueci os outros dois. É por aí. Esses são os pecados capitais, mas existem milhões e milhões e milhões de pecados. Por quê? Não existe pecadão, existe pecado. Pecado. Então fazer tudo em silêncio, sem tocar corneta, por amor a Deus, com toda a discrição possível. É assim que Deus quer e é assim que Deus pede. Quando você for orar, entre no quarto, que entre dentro de você, feche a porta. Se você estiver dentro do quarto, feche os seus olhos para nada te distrair e ora daquele Deus que está dentro de você, escutando o seu pensamento, cada batida do seu coração, suas intenções, porque Ele sabe e prescruta tudo. Fica com Deus e Deus te abençoa. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.